Bem, olá, né? Eu sou o professor Rogério. Bem, então, no último vídeo, né, que nós trabalhamos aqui, nós trabalhamos a China, né? A China antiga. E como é que a China antiga ela foi muito importante, né, para a formação da sociedade chinesa. E também, né, nós vamos ver a partir de agora como é que a sociedade chinesa ela vai influenciar as cidades do Ocidente, as sociedades do Ocidente, principalmente a sociedade europeia. Bem, né, então a gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre esse período, né, como a China ela vai ter essa contribuição. Né? Então, a China como esse, né, o símbolo, né, do Império Chinês, que é o dragão, né? E como é que o dragão ele vai ser esse império vai ser tão importante para a humanidade. Bem, então a última dinastia foi a dinastia Zhou, né? A última dinastia da história antiga chinesa foi a dinastia Zhou. E como é que a dinastia Zhou ela vai colaborar, né, para a formação da China imperial? Bem, então a primeira dinastia imperial foi a dinastia Qin, né, como nós estávamos falando ali. Então, no caso, a primeira dinastia vai ser liderada pelos Qins. E como é que os Qins vão formar uma China unida? Bem, então, os historiadores costumam denominar de China Imperial o período entre o início da dinastia Qin, né, também chamada como dinastia Qin, né, no caso do século III a.C., né, ao fim da dinastia Qing, no começo do século XX. Então, no caso, em 230 a.C., o Estado Qin iniciou as várias campanhas que levaram à unificação da China. Os outros estados formaram aliança para tentar impedir esse avanço. E em 227 a.C., houve uma tentativa de assassinato do rei Yang Zeng. Os esforços da resistência fraquejaram e em 221 a.C., o rei Zeng, né, do estado Qin, assumiu o título de Qin Shi Huangdi, né, no caso, o primeiro imperador da dinastia Qin. Embora seu reinado sobre a China unificada tenha durado apenas 12 anos, né, apenas 12 anos, o imperador Qin logrou, né, subjugar grande parte do que constituía no cerne da terra Han chinesa, uni-la sob o governo atual, né, altamente centralizador, né, com sede em Xianyang, né, no caso, a atual cidade de Xi'an. Né? Então, a doutrina, né, do legalismo, né, pela qual orientava o imperador enfatizava na observância, né, no caso estreita, do código leal e do poder absoluto do monarca. Tal filosofia, embora muito eficaz para expandir o império pela força, mostrou-se inservível, né, para governar em tempos de paz. Os Qins promoveram, né, silenciamento brutal da oposição política, cujo, né, o epitome, né, no caso, foi o incidente conhecido como a queima dos livros e do sepultamento dos acadêmicos vivos. Então, no caso, a força, que era uma das marcas da dinastia Qin, que vai fazer com que os Qins eles conseguissem controlar toda a região da China imperial em tempos de paz, que não fazia sentido ter toda essa violência, todo esse autoritarismo, né? Então não fazia sentido para essa finalidade. Então, com isso, né, fica muito difícil manter um território unido em momentos que não era necessário o uso de tanta força. Bem, então a dinastia Qin é famosa por ter iniciado a Grande Muralha da China, que foi posteriormente ampliada e aperfeiçoada durante a dinastia Ming. Inclui-se entre os as demais contribuições do Qin a unificação do direito chinês, da linguagem escrita, da moeda da China, bem-vindas após as turbulações dos períodos de primavera e do outono,
e dos reinos combatentes. Após mesmo algo tão, né, prosaico como o comprimento dos eixos das carroças, teve de ser uniformizado, né, de modo a permitir um sistema comercial viável e abrangesse todo o Império Chinês. Muitos autores defendem que a reunificação da China sobre o governo burocrático nessa ocasião se deveu em certa medida aos constantes ataques das tribos nômades do norte dirigidos a pilhar bens da civilização chinesa, que aumentaram consideravelmente a partir do século III a.C. Então, do norte da região da Mongólia, né, vai começar a ter invasões dessas tribos nômades que vão iniciar o processo de ataques às cidades mais fronteiriças com o deserto mongol, fazendo com que a dinastia Qin ela iniciasse o projeto da construção da Grande Muralha, que é um dos marcos, uma das maravilhas do mundo antigo, né? E com ela impedindo o avanço, né, desses povos que vinham do norte. Então aqui nós temos uma foto atual da muralha da China, para a gente ter uma noção da sua grandiosidade. Então, como essa muralha ela foi utilizada de uma certa forma ou de outra para diminuir a invasão dos povos vindo do deserto, né, dos desertos mongóis, e como isso causa um imaginário de quantas pessoas foram necessárias para essa construção tão megalí, tão mega, tão ampla, né, que até os dias de hoje é difícil mensurar, imaginar, né, medir quais os esforços, né, usados para essa construção. Né? Então, exatamente pela forma do governo instituída pelos Qins, né, então extremamente centralizadora, né, então nas pessoas do imperador, na pessoa do imperador, as coisas deixaram de funcionar com a morte de Zheng em 210 a.C. O sucessor legítimo do primeiro imperador foi assassinado pelo seu irmão mais jovem. O segundo imperador, o Qin Ershi, né, por sua vez, foi assassinado por um, né, de seus ministros, o Li Si, em 208 a.C. E o Li Si foi morto em 207 a.C., assim como o ministro e o imperador, né, que assumiram posteriormente a massa do campesinato, e alguns dos antigos nobres, diante dessa situação, participaram para a sublevação, né, contra o governo, e o Li Bang, mais conhecido como Goazhu, um funcionário do imperador, derrubou o governo da família Yang, da dinastia Qin, declarou-se imperador, né, sob a dinastia Han, em 202 a.C. Então, no caso, depois de sucessivos golpes, né, de conspirações contra o imperador, no caso, a dinastia Yang, né, ela é derrubada, né, pelo funcionário do imperador, no caso conhecido como Liu Bang, né, vai ser o novo imperador chinês, iniciando uma nova dinastia, a dinastia Han, né? Então, aqui nós temos, né, o primeiro imperador Han, e como é que ele vai unificar todo esse território, e como é que vai ser esse período, né, da história chinesa. A dinastia Han em si, né, ela vai ser iniciado com, né, o golpe de Estado contra o imperador, e vai iniciar-se a partir deste momento. Bem, então a dinastia Han emergiu em 202 como o primeiro a adotar a filosofia do confucionismo, que se tornou a base ideológica de todos os regimes chineses até o fim da China imperial. A dinastia Han foi governada pela família conhecida como clã de Liu, né? Então, durante essa fase dinástica, a China logrou grandes avanços na arte e na ciência. O imperador Wu, né, consolidou e ampliou o império ao expulsar os Shoguns, né, no caso, que alguns identificam como hunos, para as estepes do que é hoje a Mongólia interior. Então, tornando-lhes, né, o território correspondente da atual província de Gansu, né, de Ningxia,
e de Qinghai, né? Isto permitiu abrir as primeiras ligações comerciais entre China e o Ocidente, a famosa Rota da Seda. Bem, então, nesse caso, né, a dinastia Han, ela tem início nesse golpe de Estado, mas, né, por conta de de sua organização militar, ela vai ampliar os seus domínios, fazendo com que os hunos, né, sejam expulsos da região, né, onde seria o interior da China, né, e do Extremo Oriente, fazendo com que esses hunos fossem para o Oriente, para o Ocidente. E com isso, levando as invasões hunas na Europa, né, levando ao declínio do Império Romano. Então, o Império Romano teve, né, muitos problemas por conta desses hunos. E também, né, por conta desse período de pacificação, a dinastia Han, ela vai controlar as rotas comerciais do Oriente com o Ocidente, inaugurando o que depois o Marco Polo vai denominar de Rota da Seda. E como essa Rota da Seda vai ser muito lucrativa, tanto para europeus, tanto para os chineses. Bem, então, durante a dinastia Han, a China transformou-se oficialmente num estado confucionista e progrediu em questões internas, no caso da agricultura, o artesanato, o comércio floresceu e a população chegou a 55 milhões de pessoas. Bem, então 55 milhões de pessoas para um período antes de Cristo é uma população considerável, levando em consideração que nem toda a Europa ela reunia esse número de pessoas. Então, a superpopulação chinesa ela já não é um ponto atual, ela vem desde a sua formação na antiguidade. Bem, então a dinastia Han foi notável também pela sua aptidão militar. O império expandiu-se para o oeste, na bacia do rio Tarim, na região autônoma e moderna de Saquião, com expedições militares para o oeste, assim como além do Mar Cáspio, tornando possível o tráfego mercantil, né, o tráfego mercantil, através da Ásia Central, desenvolvendo o comércio, inclusive com os romanos. Então, os romanos vão começar a apreciar os produtos que eram feitos no Oriente, no caso da seda, a porcelana, e com isso muitos mercadores vão começar a ganhar muito dinheiro nesse momento, muitos recursos, né? E com isso, né, a China vai começar a instalar, a inaugurar uma curiosidade muito grande dos europeus, principalmente por conta dos seus produtos exóticos que não existiam na Europa. Então, os trajetos do tráfego vieram a ser conhecidos como a Estrada da Seda, porque a rota foi usada para a exportação da seda chinesa. O exército chinês também invadiram e anexaram parte da Coreia setentrional, no caso de Yulman Joseon, né? Assim como o estabelecimento de colônias ali na região, como na região do Vietnã, durante o século II depois de Cristo. As fronteiras perto do território periférico eram frequentemente tensas por possíveis conflitos com outros estados. Para assegurar a paz com os poderes, né, não chineses, a corte de Han desenvolveu um sistema tributário mutuamente benéfico, tanto para os chineses, tanto para os povos que se relacionavam com eles. Então, foi permitido aos estados não chineses permanecerem autônomos em troca da aceitação simbólica da autoridade dos Hans. Os laços tributários foram confirmados e reforçados. Então, os Hans, eles foram, de uma certa forma ou de outra, os pais da diplomacia moderna. Então, de uma certa forma ou de outra, se você quer manter a sua autonomia, você tem que me ajudar nos meus interesses. Qual eram esses interesses? Manter, né, a minha rota comercial sempre ativa. E isso vai fazer com que, né, os Hans conseguissem muitos aliados que depois vão se virar contra eles. Então, entretanto, internamente a aquisição das terras pela elite gradualmente causaram uma crise tributária e no ano 9 depois de Cristo, o usurpador Wang Mang fundou a breve dinastia Qin,
nova e deu início a um amplo programa de reforma agrária e econômica. A família, proprietários de terra, jamais apoiaram as reformas que favoreciam os camponeses e a pequena nobreza, e as instabilidades causadas por sua oposição levou ao caos e à rebelião. Isso foi agravado pela inundação em massa do Rio Amarelo. O acúmulo de lodo fez com que ele se dividisse em dois canais, deslocando-se para grande número dos agricultores. E o usurpador Wang Mang acabou sendo morto no palácio de Wenwang, né, no caso, por uma turba camponesa enfurecida no ano 23 depois de Cristo. Bem, então, por conta de problemas climáticos ou por conta, né, de um problema geológico, o Rio Amarelo passou por um momento de inundações substanciais e isso vai mudar a geografia da região, né? Principalmente porque o Rio Amarelo ele vai se dividir em dois. Isso inundando de uma forma, né, catastrófica. Olha que palavra, pensei que eu não ia conseguir pronunciá-la, mas, né, é uma, tá vendo? Então, de uma certa, uma catástrofe natural fez com que, né, a produção agrícola diminuísse muito e o usurpador ele vai ser retirado do poder à força, ele vai ser morto. Né? Então, o Wang Mang será morto por um grupo de camponeses enfurecidos por conta, né, desses desastres, né, climáticos, desastres naturais, levando em consideração que o imperador ele também tinha uma proximidade muito grande com a religião. E isso vai fazer com que ele se tornasse responsável por essa catástrofe, por essa hecatombe. Hecatombe, né? Vamos lá. Então, o imperador Gangu, né, então, restituiu a dinastia Han, sediada agora em Luoyang, próxima a Xi'an, com o apoio da família de proprietários e mercadores. Alguns denominam esse período, né, da dinastia Han Oriental. O poder dos Hans declinou em meio à aquisição das terras e invasões dos rixas entre clãs, né, no caso, né, clãs consortes. Então, isso, clãs que pertenciam ao consorte do império, né, no caso, os eunucos, no caso, que eram como se fossem servos. Então, os invasores dos homens das estepes, no caso dos mongóis, revoltas internas da nobreza e a rebelião dos turbantes amarelos, né? Então, protagonizaram, né, protagonizados pelos camponeses, que instalou em 184 depois de Cristo, resultou numa nova era de chefes guerreiros. Então, no caos subsequente, os três estados buscaram a preeminência durante o chamado período dos três reinos. Então, a China ela vai ser fragmentada em três grandes estados novamente, né? E esses três grandes estados vão ser aqueles que vão lutar entre si para o controle da região. Então, nós vamos falar aqui dos três reinos. Então, quais eram esses três estados dentro da política chinesa? Bem, então, durante o século II depois de Cristo, o império havia declinado em crises, né, tributárias e em meio à aquisição de terras pela elite, a invasão dos povos estrangeiros e as disputas entre clãs e a nobreza e os eunucos. No caso, a rebelião dos turbantes amarelos eclodiu, né, em 184 depois de Cristo, inaugurando uma nova era de senhores da guerra. No caso, na turbulência que se seguiu, três estados tentaram ganhar a predominância no período dos três reinos. No caso, esse período do tempo foi muito romantizado em obras como o Romance dos Três Reinos, ou que nós podemos chamar, né, do filme o Clã das Adagas Voadoras. Né? Então, no caso, é um período de guerra civil entre esses três grupos, né, que vai, né, entrar para o imaginário do povo chinês até os dias de hoje. Bem, então, depois do Cao, reunificou o norte em 208, seu filho Cao Pi
né, forçou o imperador Xian de Han a abdicar o trono, no caso, a renunciar. Por isso, se autoproclamou imperador e inaugurou a dinastia Rei, liderada pelo clã Cao, no caso, em 220 depois de Cristo. Logo, os rivais Wei e Shu, liderado pela família imperial deposta pelo clã Liu e Wu, né, liderado pelo clã Sun, proclamaram a independência e levando a China para o período dos três reinos, do reino Yu, Shu e Wu. Né? No caso, né, o termo próprio para os três reinos é tanto inexpressivo, sendo cada estado foi dirigido eventualmente por um imperador, que reivindicou a sucessão legítima da dinastia Han, por não, né, e não por reis. Né? Então, nesse caso, não obstante do termo, tornou-se o padrão entre sinologista, né, e será usada neste artigo. Então, este período foi caracterizado por uma gradual descentralização do Estado que havia existido durante a dinastia Qin e a dinastia Han, e o aumento no poder das grandes famílias. Então, no caso, esses três reinos vão começar a disputar aquele domínio, né? Não por se tornar, né, um rei, mas para dominar toda a economia da região. Então, em 266, a dinastia Jin, fundada pela família Sima, derrubou a dinastia Wei e depois reunificou o país em 208 depois de Cristo, e essa unificação durou pouco, por conta dos atritos, né, que era predominante dentro daquela realidade. Então, aqui nós temos no mapa onde cada uma dessa dinastia ela controlou. No caso, no norte, a dinastia Wei. No caso do leste, né, a dinastia Wu. E no caso do oeste, a dinastia Shu. Né? Então, como essas três dinastias, elas disputavam entre si o comando da China. Bem, então, né, depois da unificação breve, nós temos que falar um pouquinho da cultura e da religião da China, de uma forma geral, da China antiga, e que predomina até os dias de hoje. No caso, nós vamos iniciar aqui o processo da religião. Uma das religiões mais assim, impressionantes da China é o taoísmo. Então, o ideograma Tao, ou Dao, pode ser traduzido como a via ou o caminho, mas assume o significado mais abstrato para a religião e para a filosofia chinesa. É o que há de mais profundo e misterioso na realidade, o que faz com que tudo seja como é. Então, é um conjunto indiferenciado de tudo que existe, mas também é o princípio supremo que gera esta na origem, né, do que devir, ou seja, também o seu caminhar. Então, embora seja invisível, né, inuadível e intangível, manifesta pela sua influência e por sua, né, e porque se chama de virtude, o ter ou der. Mas essa influência é espontânea, ou seja, faz parte da sua própria natureza, do seu próprio fluir. Então, como se diz, né, no Tao Te Ching, né, o Tao age sem agir. Então, a questão de que o destino ele leva nós ao nosso possível objetivo. Mesmo que nós traçamos outros caminhos, o resultado será sempre o mesmo Tao, né? O mesmo Dao, no caso do taoísmo. Então, a questão de que, mesmo que você reme contra a correnteza, uma vez você será vencido por ela. Então, nesse caso, é fazer o bom caminho, traçar o bom andar. Então, é isso que o taoísmo ele prega. Então, a questão de aceitar as condições e não lutar contra ela. Bem, então o tema no pensamento chinês primitivo é o Tian Dao, né? Então o caminho da natureza, ou Tian também traduzido como céu, ou às vezes até a mesma visão de que é um deus. Então corresponde aproximadamente à ordem das coisas de acordo com a lei natural. Tanto o caminho da natureza quanto o grande caminho
inspiram o afastamento dos estereótipos, no caso, os taoístas, da doutrina moral, né, normativa, assim pensando com o processo pelo qual cada coisa se torna o que ela realmente é. No caso, a mãe de todas as coisas. Parece difícil imaginar o que temos que escolher entre quais valores, né, seu conteúdo normativo. Portanto, pode ser visto como um princípio eficiente de vazio, que sustenta confiavelmente o funcionamento do universo. Então, a questão da natureza. Então, o caminho natural. Né? Então, nesse caso, a China ela tem esse princípio do taoísmo para entender como é que funciona o processo, né, de idas e vindas dentro daquela sociedade. Então, o taoísmo é uma doutrina que prega a moralidade de uma forma, de uma outra certa forma, de você não interferir no caminho dos outros, né? Então, não interferir no andamento que a natureza proporciona para cada um, né? Então, não alongando e nem encurtando alguns processos. Então, essa questão, né, do vazio, né? Então, na questão da, né, portanto, pode ser visto como um princípio eficiente do vazio. Então, o vazio é manter a mente serena para que você possa chegar ao objetivo do caminho da natureza e não interferir nesse processo. Bem, então, a filosofia taoísta do caminho surge aquele que está consciente, de cuja consciência, por sua vez, surgem os conceitos de dois, o Yang, né, e o Yang, Yin e Yang, né, dos quais o número 3 para esta explícito, no caso do céu, a terra e a humanidade, produzindo finalmente a extensão, a totalidade do mundo como conhecemos. No caso, as 10.000 coisas, através da harmonia de U Xing. No caso, o caminho, enquanto passa por 5 elementos, o Xing é também visto como circular, agindo sobre si mesmo através das mudanças para simular o ciclo da vida e morte, as 10.000 coisas do universo fenomênico. Então, no caso dos fenômenos da vida. Então, a questão do ciclo, onde nós pegamos a questão do masculino e feminino no equilíbrio entre as duas forças, da vida e da morte, né, na questão, né, do bem e do mal. Então, existe esse equilíbrio, essas forças trabalhando em harmonia. Então, haja de acordo com a natureza, com a sutileza, em lugar da força. Então, viver em natureza é você tentar harmonizar com as circunstâncias e não tentar se degladiar com ela. Olha, isso aí é difícil, é complicado. Né? É tentar imaginar o que seria esse processo nos dias de hoje. Hoje, no mundo ocidental, é tão bagunçado, né? Então, é uma vida competitiva, então sempre querendo ultrapassar um ou outro. Então, o princípio do taoísmo é segue o caminho. Então, aquilo que não te fortalece, elimina. Então, busque o caminho natural, mesmo que isso não te traga bons resultados. Mas, né, a paz interior é o que compensa dentro disso tudo. Bem, então as perspectivas corretas são encontradas pela atividade mental da pessoa até chegar a uma fonte mais profunda que guie sua interação pessoal com o universo. Então, o desejo abstraiu, né, a habilidade pessoal de entender o caminho. Né? Moderar o desejo gera, né, contentamento, né, para o taoísta. Então, o taoísmo, ele acredita que quando o desejo é satisfeito, outro e mais ambições brota para substituí-lo. Em essência, a maioria do taoísta, né, sente que a vida deve ser apreciada como ela é, em lugar de forçá-la a ser o que ela não é. Idealmente, não deve desejar nada, nem mesmo não desejar. Então, no caso do taoísmo, é um profundo estado de espírito que não há necessidade de desejos. Então, segue a vida da forma como ela deve ser. Então, não projete, não crie expectativas. Então, não busque, né, superar alguns desejos, porque muitas vezes o desejo ele é apenas um momento
né, da vida. Então, nesse caso, quando você supera esse desejo, surge outro. E isso é um problema sério para o taoísmo. Então, a unidade, ao perceber que todas as coisas, inclusive nós mesmos, são interdependentes e constantemente redefinidas pelas mudanças das circunstâncias, passamos a ver todas as coisas como elas são, e nós mesmos como apenas uma parte, né, do momento presente. Essa compreensão da unidade nos leva a uma apreciação dos fatos da vida e do nosso lugar nele, né, como simples momentos miraculosos que apenas são. Né? Então, no caso, ele vai dizer que nós fazemos parte do universo, né? E dentro desse processo, né? Então, nesse caso, nós temos que apreciar a nossa presença, o que nós podemos usufruir desse momento, e não pensar o que nós podemos fazer mais para frente. Então, aproveitar esse momento de estar discursando aqui para vocês seria mais ou menos o que o taoísmo ele prega. Né? Então, não imaginar o que vai ser desse, né, desse vídeo daqui a algum tempo, né? Mas sim o que ele representa aqui. Experimentar o momento, transmitir aquilo que é o taoísmo, pode ser bem significativo para muitas pessoas que vão vir assistir esse vídeo. Bem, então, a questão do taoísmo também está interligado no dualismo. Então, a oposição da combinação dos dois princípios básicos, o yin e o yang, então, do universo, é uma grande parte da filosofia básica. Algumas das associações comuns com o yin e yang, respectivamente, são masculino, feminino, a luz, a sombra, o ativo e o passivo, o movimento e a quietude. Os taoístas acreditam que nenhum dos dois é mais importante ou melhor do que o outro. Na verdade, nenhum pode existir sem o outro, porque eles são aspectos equiparados de todos. Então, são, em última análise, uma distinção artificial baseada da nossa perspectiva, da nossa percepção das 10.000 coisas. Portanto, é nossa percepção delas que realmente muda. Então, no caso, ele diz que os opostos eles devem existir, mesmo que isso gere conflito. O porquê é com a existência de um que o outro faz sentido. Né? Então, no caso, sem luz, não há necessidade de trevas. Né? Ou o contrário, sem as trevas, não há necessidade de luz. Né? Sem a ignorância, não tem a necessidade do conhecimento. Então, quando nós queremos acabar com a ignorância, isso significa que nós estamos matando o conhecimento. Porque sempre seremos ignorantes de algo, como já diria Sócrates. Né? Só sei que nada sei. Então, o princípio de que o conhecimento ele só é possível porque nós somos ignorantes sobre algo. Então, a busca pelo conhecimento, que é um desejo combatido pelo taoísmo, mas é algo necessário. Né? Então, levando a quê? A buscar respostas para as nossas inquietudes. Então, o momento, a inquietude que é baseada no desejo, ele também é algo forte a partir do princípio da moralidade, de que nós, quando nós desejamos algo, há um momento de satisfação. E esse momento de satisfação, ele é trocado pelo momento de quietude novamente, levando a novos desejos. Então, o princípio do yin yang. E o confucionismo. Então, a humanidade é o núcleo do confucionismo. Então, uma maneira simples de apreciar o pensamento de Confúcio é considerá-lo como sendo a base em diferentes níveis de honestidade. É uma forma simples de entendimento do pensamento de Confúcio. É examinar o mundo usando a lógica da humanidade. Na prática, os elementos do confucionismo acumularam-se ao longo do tempo. Existem clássicos como o Shang, né? Então, constituído dos 5 elementos, no caso o Ren, que é a humanidade, o Yi, né? Que quer dizer a justiça, o Li, o ritual, o Zi, o conhecimento, o Shi, o Shin, né? A integridade, e há também o Sizi, o clássico, né? Que são 4 elementos, no caso o Zong, a lealdade, o Xion, a piedade filial, o Jie, a continência, e o Yi, a justiça. Então, praticando todos esses elementos é que nós chegamos à perfeição humana, né, que são características do próprio ser humano.
Há ainda outros elementos, tais como o Sheng, a honestidade, o Shu, a bondade e o perdão, o Lian, a honestidade e a pureza, o Shi, a vergonha, juízo do senso do certo e do errado, o Yong, a bravura, o Yen, amável e gentil, o Liang, o bom e o bom coração, o Gong, o respeitoso, reverente, o Jian, o frugal, né? No caso, o Hang, a modéstia e a discrição. Entre todos os elementos, o Ren, a humanidade, e o Yan, a justiça, são fundamentais. Às vezes, a moralidade é interpretada como um fantasma da humanidade e da justiça. Então, para eles, a questão de todos esses elementos, eles estão em equilíbrio dentro de cada um. Então, a questão de que todos, para que nós tenhamos uma vida harmoniosa, nós temos que fazer com que todos eles estejam em harmonia, né, dentro desse contexto da organização da pessoa. Então, fundamentado muitas vezes pela moralidade. Então, a moralidade são os costumes pregados dentro de uma sociedade. Então, moralmente, todos esses aspectos têm que ser muito bem relacionados entre si. Bem, então, para agir em relação aos outros, mas de uma atitude subjacente da humanidade, o conceito de Confúcio da humanidade, Ren, é provavelmente melhor expresso na versão confucionista da ética, da reciprocidade, ou regra do ouro. Não faça aos outros que você não quer que seja feito a ti. Né? Então, no caso do Confúcio, ele prega essa questão, né, da lei do retorno. Então, tudo que você faz, você deveria pensar naquilo que você quer receber, né, em troca. Então, no caso, se você age com bondade, é porque você espera ser, né, bom, assim, se você age de bondade, que você quer que os outros sejam bons com você. Então, na questão de sempre faça com os outros o que você quer que seja feito contigo mesmo. Então, a velha questão, amai a todos como a ti mesmo. Né? Então, é um princípio também que é baseado no mandamento cristão, mas tem muito a ver com o confucionismo. Então, o conceito de não agressão. Né? Então, a ética da reciprocidade. Então, você ser, né, semelhante àquilo que você quer que seja para você, você tem que dar em troca ao outro. Bem, então, Confúcio nunca disse se o homem nasce bom ou mal, observando que naturalmente os homens são semelhantes, mas na prática são diferentes. Então, Confúcio, ele percebeu que todos os homens nascem com semelhanças intrínsecas, então intrínsecas, semelhanças internas, mas também que o homem é condicionado e influenciado pelo estudo e pela prática. A opinião de de Xun Zhi, é que os homens originalmente só querem, né, o que eles instintivamente querem, apesar dos resultados positivos ou negativos que aquilo pode trazer. Por isso, o desenvolvimento é necessário. Do ponto de vista de Mêncio, né, todos os homens nascem para compartilhar a bondade, como a compaixão e o bom coração. Embora possam se tornar malignos, o texto clássico dos três personagens começam assim: as pessoas no momento em que nascem são naturalmente boas, bondosas, o que decorre da ideia de Mêncio. Então, todos os pontos de vista eventualmente levam ao reconhecimento da importância da educação humana e o seu desenvolvimento. Então, no caso, para o Mêncio, é mais ou menos o que do caso, né, do Jean-Jacques Rousseau, ele vai pensar durante o século XVIII. Então, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Né? Então, muitos princípios ocidentais que surgem com o iluminismo já era algo praticado há muito tempo na China. Né? Principalmente esse princípio, né, da bondade, da lealdade, entre outros princípios. Bem, então o Ren também tem uma dimensão política. Se o governante não tem Ren, né, o confucionismo diz que será difícil, se não impossível para os seus governados. Então, para os seus súditos comportarem-se humanamente. Então, o Ren é a base teórica da política confucionista. Então, pressupõe um governante autocrático,
exortado e não agir desumanamente com seus súditos. Um governante desumano corre o risco de perder o mandato dos céus, então, do direito de governar. Um governante sem tal mandato não precisa ser obedecido, mas um governante que reina de forma humana e cuida do seu povo deve ser obedecido rigorosamente, pois a benevolência do seu governo mostra que ele foi incumbido pelo céu e o próprio Confúcio tinha pouco a dizer sobre a vontade do povo, mas seu principal seguidor, o Mencius, né, disse que, né, em uma ocasião, que a opinião das pessoas sobre certos assuntos importantes, né, devem ser considerados. Então, no caso, ele trabalha a questão do governante. Então, o governante que ele é autoritário, ele não governa para o seu povo, ele está fardado a perder o seu lugar de destaque. Né? Então, no caso, o governante que ele pensa no bem individual e não no coletivo, ele não deve ser obedecido, perdendo o que ele chama de mandato do céu. Então, isso é o princípio, né, de todo o modelo da justiça. Então, ao contrário dos profetas, né, de religiões monoteístas, Confúcio não pregava uma teoria, uma teologia que conduzisse a humanidade a uma redenção pessoal. Pregava uma filosofia que buscava a redenção do Estado, mediante uma correção do comportamento individual, levando isso para orientar uma organização social. Então, tratava-se de uma doutrina orientada para este mundo, pregava um código de conduta social e não o caminho para a vida após a morte. Então, para o Confúcio, a verdadeira, assim, o verdadeiro prêmio da vida não era esperar uma vida eterna, mas sim uma vida que poderia ser boa enquanto durasse. Então, nos princípios individuais, dentro de uma sociedade justa, todo mundo seria feliz a um ponto de ter uma vida boa e uma vida que deveria ser, né, preservada, e assim não imaginando algo melhor do que aquilo que você já tem na parte física e não na parte metafísica. Né? Então, isso é um ponto também muito expressivo. Enquanto várias outras religiões imaginam um mundo maravilhoso no pós-morte, o Confúcio já acredita que o mundo perfeito está em nossas mãos, e não naquilo que nós pensamos em ter depois que vamos para a morte. Bem, então com isso eu termino aqui com vocês a sociedade chinesa antiga, né, imperial. Então no próximo vídeo nós vamos falar aqui sobre o Japão. Né? Então como é que o Japão, né, surgiu durante a sua pré-história, a sua parte antiga e também a sua parte imperial. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Né? Foram 2 vídeos bem pesados, eu acho que é um vídeo... É difícil, né? Porque são coisas que estão muito longe do nosso dia a dia, né? Pensando na sociedade do confucionismo, na sociedade chinesa, entre outras características, são sociedades bem distintas da nossa. E muitas vezes é preciso ter muita boa vontade para poder compreendê-las, ou no mínimo não julgá-las de uma forma negativa. Bem, gente, então agradeço a todos. Não que eu esteja aqui desejando o seu like, né? Mas se você quiser, né, favorecer o nosso canal aqui com o seu like também, e também a sua inscrição, né, vai ficar de bom grado. Bem, gente, obrigado até aqui, né? E até a próxima, né? E isso é o que importa. Obrigado, até mais.